Queridos alunos em Cristo, graças a Deus, chegamos a mais um comentário. Eu quero aproveitar e cumprimentar todos com a gloriosa paz do Senhor. Nós estamos aí com dois assuntos, né? Que é o assunto da antropologia e o estudo também da ramartiologia, são duas ciências. Claro que não dá para chegar a uma compreensão real da ramartiologia, da queda, da natureza do pecado, sem antes entender um pouco sobre a nossa natureza, né? O nosso ser. E é justamente essa proposta que nos oferece a antropologia. A antropologia ela também traz um pouco do saber de Deus, dos atributos de Deus. E é onde entra a nossa imagem, aliás, a imagem de Deus em nós e a sua semelhança. Por que não dizer a impressão de Deus em nossa vida? E aí a gente tem que ter visão, né? Do homem original e do homem natural. Eu me refiro ao homem, o homem criado por Deus e o homem caído, né? Pós-queda. Então a gente tem aí um homem original criado por Deus, depois um homem pós-queda, um homem que ficou fadado, né, ao pecado. Ok? Então a antropologia, de início nessa disciplina nova, tá aqui, né, que traz antropologia e ramartiologia, a gente tem aí alguns tópicos. O primeiro tópico vai trazer aí criado à imagem de Deus, ok? Então a gente tem aqui algumas definições no tocante à criatura, o homem criado à imagem de Deus. Lembrando que nós estamos num comentário, não posso estar lendo a disciplina toda, não tenho tempo para isso. Existem alguns vídeos nossos que a gente até ultrapassou, né? Mas os irmãos entendem que é um comentário dentro de uma disciplina, dentro de uma ciência que precisamos trazer pontos que venham a serem esclarecedores aos irmãos. Então, a gente tenta o máximo do possível ser rápido, né? Ser sucinto, breve, né? Mas mesmo assim a gente acaba passando do limite. Então a gente tem aí esses três tópicos: criado à imagem de Deus, introdução ao conhecimento de Deus, que é um pouco da teontologia, que é a ciência que se ocupa em estudar a pessoa de Deus. Embora a gente saiba que não cabe o infinito entender, aliás, o finito entender o infinito, e a gente tem essa certeza que aquilo que a gente sabe de Deus é aquilo que ele deixa ser revelado através das escrituras para nós. Então, por que a gente precisa conhecer um pouco de Deus? Porque quando se trata da imagem, da semelhança do homem, se trata justamente de atributos comunicáveis. Esses atributos são justamente características do ser de Deus que está em nós. Quer ver? Deus é amor e nós ama. Então, esse atributo é de Deus. Na realidade, Deus é, em essência, amor. Tá certo? Esse atributo está em nós. Nós não somos em essência amor, mas nós temos essa capacidade de amar dada por Deus. Então é uma característica que passou para nós. Por isso que há esse mistério da imagem e semelhança de Deus. Deus é justiça, não é isso? Há também essa semelhança. Nós podemos também ser justos. Claro, não como Deus, certo? Aliás, na justiça de Deus não mora salvação. Na justiça de Deus, se Deus fosse agir com justiça, não haveria um só sequer vivo. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. Então, a justiça de Deus, né, ela há em nós e nós podemos ser justo. Aliás, o sangue de Jesus Cristo nos possibilita a ser justos e somos justificados através do sangue de Cristo. Então, isso o que eu acabei de citar, tanto o amor como a justiça, são atributos de Deus, né? A justiça é um atributo dentro de uma área nossa, humana, que chamamos de moralidade, ok? A gente somos seres criados de forma, e temos essa razão da moral, do que é certo, do que precisa ser executado de forma certa, ok? Então a gente tem aí também atributos e aspectos da semelhança.
ok? Então a gente trabalhamos aí até a página de número 23 e paramos justamente aqui no criacionismo, não é isso? A doutrina ensinada na Bíblia, da criação, ok? Então, em ligeiro tempo eu quero trazer aqui para vocês algumas definições da antropologia. Antropologia, né? A gente vai ver que a antropologia bíblica é a disciplina teológica que se ocupa de estudar de forma sistemática, ou seja, organizada e resumida, o que a Bíblia diz sobre o homem. Lembrando a vocês que o curso básico, ele é um curso básico, o que nós temos em mãos, que eu enxuguei aqui dentro dessa primeira aula que nós tivemos aqui e estou comentando, é realmente uma síntese desse assunto que é vasto, né? Estudar o homem não é fácil, afinal de contas há uma complexidade imensa, ok? E aí a gente tem que entender a antropologia bíblica e a antropologia geral. Quer ver uma coisa? Enquanto a antropologia bíblica se ocupa em estudar de forma sistemática o que a Bíblia diz sobre o homem, a gente vai ver que a antropologia geral é o estudo científico que tem o homem como um objeto, olha aí, de análise valendo-se de todas as ciências, eu não vou citar, uma delas biológica, que trata de sua origem, natureza, potencialidade. Isso inclui também a constituição, a história da humanidade, a estrutura e característica fisiológica e psíquica do homem e seu desenvolvimento etnológico, cultural, linguístico e religioso. Então, a gente trouxe aí várias ciências dentro da antropologia geral, então jamais confundir. Já a antropologia bíblica se preocupa exclusivamente no que a Bíblia diz acerca do homem, é isso? No que a Bíblia revela acerca do homem, como bem define o teólogo Luiz, o Berkhoff, a antropologia teológica ocupa-se unicamente no que a Bíblia diz a respeito do homem e da relação em que ele está, e deve estar com Deus, em que ele está e deve estar com Deus. Então, como é que nós estamos? É isso? Como é que nós estamos e qual é o objetivo de Deus, Como é que nós estamos e como é que nós devemos estar? Qual é a nossa situação no momento? Tá certo? E qual é a maneira que Deus quer que estejamos? É essa visão que precisamos ter. Ok? Então a gente vai ver aí como é que o homem está, um homem natural. E como é que Deus quer que nós estejamos? É o homem espiritual. É o homem munido, desses atributos, dessas características que nos faz ser imagem e semelhança de Deus. Então, a antropologia ela tem essa preocupação. Então, a antropologia teológica só reconhece a Escritura, a Bíblia, como fonte, como sua única fonte de estudo do homem, ok? Examina os ensinamentos e a experiência humana à luz da palavra de Deus. Então, a antropologia bíblica ela tem como ferramenta principal de estudo do homem a palavra de Deus, e ela examina o homem através da luz das Escritura. De forma geral, a antropologia adotada pela comunidade científica não possui qualquer consideração pelo ensino bíblico acerca do homem. Então, precisamos entender isso aí, ok? Porque a gente é ensinado secularmente de uma forma totalmente diferente a criação do homem, o desenvolvimento do homem em geral, O que a Bíblia nos fala é totalmente diferente. Em partes até sim, algumas coisas se encaixam, mas a gente vai ver que há uma divergência enorme, ok? Então, estudar a origem da humanidade sob a base doutrinária bíblica do homem é particularmente útil não apenas para entendermos quem somos, ok? Não apenas para entendermos quem somos e de onde viemos, ok? E para onde vamos, mas também para sabermos por que fomos criados e qual o significado da nossa existência nesse mundo como parte do propósito maior de Deus, entendeu? Então, como foi
a ideia não é só nós saber de que forma nós foi criado, como a gente tem aqui, é isso? Mas saber qual é a forma, qual é o jeito, qual é a maneira que Deus quer que nós nos comportemos diante dele. E não tem uma outra maneira de nós chegar aí a um comportamento, a um estado que venha agradar a Deus, senão pelo o novo e vivo caminho que é através do seu Filho chamado Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho da verdade que leva à vida. Eu quero entender que a vida é estar em comunhão novamente com Jesus. A Bíblia diz que, sendo pois justificado por fé, temos paz com Deus. Ok? Então essa restituição a gente acaba tendo em Cristo Jesus, quando nós reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Aquele que nos salva e nos livra da condenação do pecado. Aí já entra na hamartiologia. Então a gente vai ver que a antropologia bíblica não fala apenas de nós enquanto criaturas, mas fala de Deus, ok? É nosso Criador. Então, em última análise, mesmo estudando a doutrina do homem, somos conduzidos ao conhecimento acerca de Deus. Não tem como nós entender nós sem a gente procurar entender. Deus é tão tremendo que aquilo que precisamos entender dele, ele deixa transparecer em sua palavra. E a gente chega a uma conclusão que o homem está muito distante de Deus. Mas através do sangue de Cristo, há uma purificação, há uma regeneração. E aí o homem nasce de novo, com um único propósito. Eu vou mostrar para vocês, concluindo esse propósito, qual é o verdadeiro objetivo. Lá, Romanos, capítulo 8, versículo de número 29. Romanos 8, 29, vai nos trazer a seguinte informação. 8, 29. Vai dizer assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos. Então, a ideia é realmente passarmos a ter uma imagem perfeita e uma semelhança perfeita, a qual o verso 29 chama imagem do seu Filho, a imagem de Deus. Lembrando que Jesus é a personificação de Deus e precisamos trazer essa imagem. O mundo precisa ver a imagem de Jesus em nós, ok? Então a antropologia, ela vem trazer isso. É claro que eu apenas enxuguei, né, o que a gente estudou na última aula presencial aqui na nossa sede. O nosso próximo comentário e a nossa próxima aula será aí sobre o criacionismo, né, a doutrina ensinada na Bíblia, substâncias do indivíduo, né, monismo, dicotomia, tricotomia. Vamos entender um pouquinho sobre dicotomia, que são assuntos complexos, né, que traz aí, de certa forma, alguns se sente até confuso, né, com dificuldade de entender. Esse é o momento, chegou o momento de você ter aí uma compreensão desse assunto, dicotomia, monismo e tricotomia, ok? E depois a origem da alma. Você sabe, eu sempre estou afirmando que o homem não é um corpo que tem uma alma e tem um espírito. O homem, ele é uma alma, né, que é a sua personalidade, o seu eu, que tem um corpo e que tem um espírito. E nós precisamos entender, com o corpo, nós desfrutamos desse mundo, através da alma, que somos nós. Eu falo da alma. Eu desfruto das coisas desse mundo. Eu como, eu sinto o gosto, sinto o cheiro, eu ouço. Com a alma, aliás, com o espírito, a alma desfruta do mundo espiritual, ou seja, das coisas de Deus, tá certo? E nós fomos feitos seres pessoais, temos esse atributo de ser pessoal, ok? Eu quero deixar, concluir esse comentário e deixar para a próxima aula, ou seja, para o próximo comentário, um outro comentário além do que a gente já falou, tá bom? Deus abençoe, quero desejar a todos aí um ótimo estudo. Lembrando, você que é aluno teológico, você precisa ler a apostila. Procure um momento, uma hora tranquila, uma hora que você não vai ser incomodado, tá certo? Leia a apostila, associe a palavra de Deus e nunca esqueça
de reverenciar ao Senhor com sua oração, ok? Nunca se esqueça disso. O que eu quero dizer, associe a leitura da apostila com a palavra e com a oração. Deus abençoe e a paz do Senhor.